Como que eu vim parar aqui? Essa é uma boa pergunta e eu quero iniciar esse vídeo tentando responder isso. Como que um advogado, depois de 9 anos de atividade, aqui em Diamantino, interior de Mato Grosso, resolvi então fazer um canal no YouTube para compartilhar com a audiência, com vocês, algumas orientações, casos, estudos, dicas e assim por diante. Resolvi então contar para vocês um pouco da minha história de vida, Quem sou eu, André, como eu vim parar aqui. Vamos lá? Então, pessoal, meu nome é André Luiz Ecker Pereira da Costa. Eu sou advogado há 9 anos, trabalho com direito previdenciário. Sou sócio da doutora Indianara Conte. Estou trabalhando com ela desde maio de 2017 e este ano de 2026 a Indianara disse: André, que tal você fazer um canal no YouTube para falar sobre direito previdenciário? A doutora Indianara atende muito o pessoal do Instagram, Ela atua de forma profissional no seu canal, no seu perfil no Instagram. E eu relutei muito até chegar esse momento de abrir esse canal. Eu sabia do trabalho que eu teria. Já o trabalho intenso do escritório, somado com o trabalho de gravar vídeo, de selecionar casos, produção de conteúdo, separar material para estar aqui, para falar com vocês. Mas como eu vim parar aqui, nesse canal no YouTube falando sobre direito? Bem, meus amigos, eu sou neto de lavradores do interior do estado do Paraná e de Santa Catarina. Eu sou o primeiro membro da minha família, tanto por parte de pai e de mãe, com ensino superior. Eu vim de 2 famílias muito simples, pessoas que trabalhavam no solo, na terra, cultivando, vivendo da sua produção ali. E quando meus pais vieram do interior do Paraná aqui para Diamantino, junto com meu avô, falecido já, meu avô tentou aqui no estado do Mato Grosso abrir lavoura, trabalhar com terra, não conseguiu, era muito diferente, a produção das lavouras ali no interior do Paraná e aqui no Mato Grosso, a correção do solo muito diferente, não se deu bem, não conseguiu ir adiante e depois abriram uma loja de confecções que está até hoje aqui na cidade. E eu cresci nesse ambiente empresarial, de loja, atendendo cliente, atendendo gente, conversando, ajudando meus pais e sempre trabalhei. Desde os 12 anos de idade, meu pai me colocou para trabalhar. E eu digo hoje, essa foi uma das decisões mais importantes que meu pai tomou em relação a mim e uma das realidades mais importantes e impactantes da minha vida. Porque desde menino eu aprendi que trabalhar é uma realidade cotidiana do indivíduo, do homem, da pessoa que deseja crescer, que deseja atender setores da sociedade, pessoas, necessidades, problemas. E isso foi como que uma escola, um aprendizado para que eu pudesse então, aos poucos, compreender que a nossa posição, onde nós estamos, é sempre no sentido de servir ao outro, de estar presente e de poder atender aqueles que nos procuram. Eu lembro que eu estava na 6ª série e estava na escola, estudando de manhã, e a diretora bateu na porta e falou: André, 9 horas da manhã, seu pai está aqui, ele veio te buscar, pode arrumar sua mochila que você vai sair. Eu não entendi aquilo, não entendi mesmo. E quando eu cheguei lá no carro, o pai falou assim: vamos lá na loja, que o movimento está muito grande e isso vai ter que nos ajudar a atender o público. Meu pai estava inaugurando uma loja de roupa e não venciam ali porque era inauguração, muita gente, e eu fui lá para atender com 12 anos. E aquilo foi muito impactante porque eu nunca tinha tido a experiência de atender pessoas, E eu lembro que as pessoas riam de mim porque eu era muito pequeno. E aos poucos fui entendendo os setores diferentes da loja, da empresa, A parte de caixa, a parte de atendimento do cliente, a parte de banco. Naquela época a gente ia nos bancos, fazer os serviços. E aos poucos, trabalhando a paciência, trabalhando essa mentalidade
de quem precisa trabalhar, eu fui compreendendo que a vida, sim, depende muito do nosso trabalho e do que nós fazemos. Depois entrei na faculdade, no ano de 2010, e de 2010 a 2014 cursei Direito aqui na Universidade Estadual do Mato Grosso, na Unemat, aqui em Diamantino mesmo, na minha cidade natal, e adorava estudar Direito Civil. Era uma grande matéria que eu queria estudar e sempre quis ser advogado. Nunca quis fazer concurso, nunca quis trabalhar para o Estado ou coisa assim. Sabia que seria advogado, né? Mas por muitas circunstâncias, terminei o curso em final de 2014, colei grau, se não me engano, em fevereiro de 2015 e passei na OAB na segunda fase em fevereiro de 2015, de primeira, graças a Deus. Mas para começar a atuar profissionalmente na área, eu demorei 2 anos. Eu comecei a trabalhar em maio de 2017, exclusivamente com direito, quando a doutora Indianara, hoje minha sócia, me convidou: André, eu quero te fazer um convite, eu quero te fazer uma proposta para você começar a trabalhar comigo. A minha área de atuação, disse ela, é o direito previdenciário, e eu não sabia nada a respeito. Então, muito rapidamente precisei me atualizar, entender, começar a atender os clientes, né, compreender os casos, para que eu pudesse então assim ser uma ferramenta importante no escritório, no sentido de dar solução, de criar teses, de fundamentar peças, enfim, solucionar problemas para as muitas pessoas que nos procuraram aqui. E aos poucos, né, nós fomos nos tornando referência, especialmente pela vasta experiência da doutora, que sempre muito carinhosamente foi fornecendo essa experiência aqui no escritório para todos. E assim, aos poucos, nós conseguimos nos tornar um escritório de impacto, né, aqui no município, na região toda, no sentido de atender as demandas previdenciárias. E aí entra aposentadoria, incapacidade, BPC, enfim, todos os benefícios direcionados aos segurados da Previdência, mas também aquelas pessoas que precisam dos benefícios assistenciais. É um resumo muito rápido para vocês entenderem quem sou eu, né? De onde eu vim, as raízes que tenho, família simples, e é muito bom atender as pessoas que nos procuram aqui, que no mais das vezes são pessoas simples também. E eu me identifico muito com essas pessoas, com as suas histórias, com os seus dramas, com os seus problemas, dificuldades, porque eu sei que isso é a vida cotidiana da maior parte dos brasileiros, da maior parte das pessoas que trabalham, que se esforçam, que buscam sustentar sua família, suas vidas, e eu me realizo, a verdade é essa. Eu me satisfaço cada vez que temos um novo desafio, um novo caso, uma nova concessão de benefício, uma pessoa que sai daqui feliz, satisfeita, realizada, porque teve sua tão esperada aposentadoria concedida, né, deferida. E o nosso trabalho se realiza também na realização dessas pessoas, na satisfação dessas pessoas. Então, este canal no YouTube é uma forma de estender o trabalho que nós fazemos aqui no escritório, já há quase 10 anos, eu com a doutora Indianara, no sentido de oferecer para vocês um pouco do que nós fazemos, né? Um pouco do que nós realizamos, do que nós buscamos, os nossos princípios, honestidade, transparência, né? Atendimento de qualidade, atenção aos casos, às pessoas. Muitas das pessoas que nos procuram estão fragilizadas, são vulneráveis, vivem em situação muito difícil. Então, a gente tenta recepcionar todas essas pessoas de uma maneira que elas se sintam bem e confiantes de que nós vamos prestar, sim, o melhor trabalho possível, aquilo que está ao nosso alcance. Então, esse vídeo é para você, você que está aqui, para toda a audiência. E se você não me conhecia ou não conhece o escritório, peço para você se inscrever neste canal, curtir o vídeo, compartilhá-lo, né? Que nós vamos estar sempre falando sobre este tema fundamental da vida do brasileiro, que é o direito previdenciário, as realidades da previdência, né, da contribuição, do trabalho, enfim, dos benefícios possíveis que são, né, direcionados ao segurado da previdência, mas também aquelas pessoas que precisam
de um benefício assistencial. Um grande abraço, meus amigos. Meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista e estaremos aí sempre falando sobre este assunto fundamental que é o direito previdenciário. Fiquem com Deus.